O tédio. O tédio é aquele sentimento que parece uma poeira. Ele vai tomando conta das pessoas sem que você perceba, sem que você se dê conta, porque o tédio não é um sentimento assim, não é uma grande tristeza que acontece e de repente você se dá conta e toma consciência que está triste, ou não é uma raiva, ou não é algo que aparece no seu campo assim de repentinamente porque aconteceu alguma situação. O tédio é igualzinho uma poeira. Você precisa observar e colocar atenção para perceber o que está acontecendo. E o tédio é uma energia muito perigosa, porque ela é fruto de uma falta de percepção do nosso diálogo interno. Então, o que é o tédio? Tá tudo chato. Então, assim, normalmente eu observo muito em algumas épocas da vida, todas as pessoas passam ou passaram por essa sensação de estar muito entediado. E esse tédio ser uma coisa passageira, ok, mas se ele vai virando uma crosta dentro das pessoas, como aquela fogão que você não limpa direito, e ele vai ficando engordurado, e quando você vai tirar naquela gordura, ele está uma crosta. Se você limpa a gordura lá do fogão todo dia, ele é fácil de limpar. Mas se fica aquele grudado, aquele coisa grudada, ou aquelas vasilhas de alumínio que você vai assar um pão de queijo e não lava direito no outro dia, passa uma aguinha e vai ficando aquele negócio escuro e agarrado, aquela sujeira agarrada, aquilo ali nós podemos fazer uma metáfora com a nossa sensação de tédio. E o tédio ele é muitíssimo perigoso, porque ele é uma sensação de que está tudo sem graça, de que, nossa, que tédio. E a gente vai ver isso muito em adolescente, muitas vezes. Então, o adolescente, ele fica ali, com aquela cara, né, que às vezes a gente até reclama dos nossos filhos, ou quando você vê um adolescente ali naquela cara ruim de tédio, achando tudo sem graça, tudo horrível, então a comida está horrível, o resultado do tédio é isso, né? Assim, nada parece ter sabor, nada está bom o suficiente, nada está gostoso o suficiente. Você está comendo, tá ruim, o café está meio frio, o pão de queijo está meio queimado ou meio cru, o arroz está meio insonso, o feijão também. Isso aqui tá duro, isso aqui tá mole. Fulano isso, fulano aquilo. Então a pessoa tá sempre com aquela cara de azeda, aquela cara de. Então, quando a gente observa alguém assim, você vai perceber isso. Você vai perceber claramente essa sensação de tudo ruim, tudo errado, tudo focado no negativo, tudo meio mais ou menos. Agora, nessa situação que nós estamos vivendo, essa sensação de tédio, ela tem aparecido mais fortemente nos meus atendimentos. Eu observo as pessoas muito entediadas. Então, eu não estou dizendo que não há um cansaço, mas quando vira um tédio, há uma transformação entre isso daqui para isso daqui. Aqui é uma situação real e o tédio passa por uma elaboração mental para chegar nessa coisa tédio, nessa sensação. E é disso que eu quero falar. Onde está o tédio verdadeiramente? Ele nasce de uma situação real, mas da reação que nós temos em relação àquilo que surge. E o tédio ele vem de muito mais de um diálogo interno do que do externo. E é isso que eu quero que vocês reflitam sobre isso. O tédio ele vem muito mais de um diálogo interno, de um aprisionamento, não dentro de casa, não aqui, mas de um aprisionamento num pensamento padrão. E nós todos temos que ter um cuidado muito grande quando a gente fala de despertar, de que nós estamos despertando? Da mente automática. O que é o despertar? É sair de um padrão mental automático.
E esse padrão mental automático, ele tem seu circuito de pensamento. E ao despertar, ou quando você observa, despertar é uma autoobservação para você ver o padrão automático que está acontecendo dentro de você. Em todo tédio tem um padrão automático funcionando dentro de você. Um padrão de diálogos internos automáticos. Esses diálogos internos, se você para observar, eles são totalmente perceptíveis. Se você não coloca atenção neles, para você, ele é totalmente automático. Então, uma mente automática é uma mente robótica. E é isso que a gente precisa prestar atenção. Porque quando nós não estamos na nossa consciência do nosso padrão de pensamento, nós somos robôs. Robôs programados pelo inconsciente coletivo. Pelo inconsciente que lança essas informações e que nós vamos recolhendo essas informações e colocando no nosso sistema. E esse sistema nosso se torna automático e você deixa de ser pessoa viva e torna-se uma pessoa automática. Então você tem o seu padrão automático. Então essa coisa entediada, esse pensamento que gera um azedume, que gera no resultado disso um azedume de estar na vida, que para cada pessoa se manifesta de uma maneira, normalmente como mau humor, como não acorda e começa a ficar naquele mau humor horroroso, com distimia, com problema de distúrbio de humor. Então, tem certas pessoas que têm isso de uma forma muito exacerbada. Muito exacerbada. E todos nós temos que ficar atentos que mesmo quem não tem isso exacerbadamente, pode se dar, perceber-se em determinados momentos nesse tédio, nessa nada tá bom, bom dia, não responde porque tá com tédio, e aquele pensamento viciado em determinadas situações. Então, como lidar com o tédio do outro, é o tédio do outro, o problema do outro, mas é muito complicado você conviver com umas pessoas assim. E aí também cabe esse distanciamento, essa sabedoria, ou esse é problema seu, mas, e aí é questões de relações interpessoais, né? Se das pessoas que estão convivendo junto tem um grande problema como esse, como que você vai viver com isso? Isso é uma questão da relação e precisa olhar para isso, né? Precisa olhar para isso, porque é como se fosse um mau cheiro dentro de casa, né? O tédio é um mau hálito, é uma coisa de mau hálito, como se fosse isso, tá? A pessoa chega com aquela, então cria naquele ambiente ali aquele mau hálito, que cheiro horrível, não é um cheiro, mas é uma energia que a pessoa chega e pesa com aquela sensação horrível. Então, mas o ponto que eu estou querendo trazer é do nosso próprio tédio, porque do outro não nos cabe resolver, o outro é o outro, cabe resolver com o outro, com a nossa relação, se você está vivendo com alguém assim. Então, mas vamos trazer essa reflexão para nós. Para nós, o que alimenta o tédio? O que alimenta o tédio é o estar fechado na quarentena. Sim, ok, tem um cansaço nisso, que nós temos falado disso, tem uma tristeza, tem limites e tal. Mas por que tem gente que não se sente assim e não expressa dessa maneira e outros se expressam? Então, o que sustenta o tédio, por mais que pareça que são as situações externas, é o diálogo interno que a gente estabelece conosco mesmo. Eu me lembro que houve uma época da minha vida que eu tinha muito tédio, quando eu tinha eu me lembro disso, assim, eu me lembro de cenas quando eu tinha uns 15 anos. Nesta época, uns 15 para 16, eu me sentia totalmente entediada, achava tudo chato, estava tudo errado. Mas o que passava? Qual era o ponto realmente onde eu vivia isso? Eu vivia num diálogo interno de negativo. Isso, eu quero fazer isso, não, isso não pode. Eu quero fazer aquilo, também não pode. Aquilo, mas o não pode não era externo, era um não pode que eu me colocava. Eu não sou capaz, esse não pode meu, ele era de uma
percepção de baixa estima, de pensamentos negativos. Então, o tédio, nesse diálogo interno que alimenta o tédio, tem uma recorrência de incapacitações pessoais, você se incapacitando, você não se permitindo, você alimentando raivas antigas, não trazendo lixos antigos. Então, vamos imaginar que toda hora você traga um lixo velho para mexer nesse lixo velho. Então, assim, nós precisamos olhar aquilo que nos impacta hoje, que está aqui. Então, se eu sou uma pessoa que toda hora estou com medo, eu preciso fazer uma revisão da minha vida e ver qual é a pega desse medo lá atrás. Ou se eu estou com uma baixa estima hoje, eu preciso olhar lá a minha criança ferida e ver de onde nasce essa situação lá atrás. Sim. Então, quando eu vou lá atrás, eu vou pontualmente, busco as situações que ainda causam impacto na minha vida hoje, eu vou curando e libertando. E uma vez que eu libertei, aquilo não precisa ser revisto. Tem pessoas que se alimentam de situações dolorosas, que se alimentam. Pode parecer um absurdo o que eu estou falando, mas não é, não é. Eu vejo isso. Tem pessoas que se alimentam de problemas que já passaram. Então, se aquele problema já foi resolvido, se você já compreendeu, se você já libertou sua criança, essa história é só uma história, não tem peso, não pode ter peso. E aí, cada vez que eu venho trazendo isso para a minha consciência, nós vamos trazendo problemas, tédios, recorrência de pensamentos. Qual é o pensamento recorrente que alimenta o seu tédio? Essa é a pergunta. Qual é o pensamento recorrente que faz com que você olhe para aquela situação que você vive, seja, meu trabalho é um tédio, o meu casamento é um tédio, aquelas relações minhas são um tédio, o que eu queria mesmo era fazer diferente, era viajar, o que eu queria fazer era outra coisa. Mas você faz essa outra coisa? Ou existe ali uma tomada de decisão para realmente fazer outra coisa? Ou existe também uma resistência de mudar esta situação e de ver esta situação atual com outros olhos? E o que você está precisando de abrir para sair da resistência de ver a situação com outros olhos ou com outras soluções? Porque o que é o tédio? Ele fica entre não gosto e também não vou. Então é uma zona intermediária. É aquela zona que tem uma historinha que eu ouvi uma vez que eu achei muito engraçada. Numa palestra, de vez em quando eu repito essa história. Um cachorrinho estava chorando, 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 latindo, chorando, latindo, chorando. E a pessoa falou assim, mas por que esse cachorrinho está latindo tanto? O dono do cachorro falou assim, é porque ele está com dor. Ele está sentado num prego. Mas por que ele não sai? Porque ele não tem energia suficiente para sair, não, só tem para chorar. Então, o tédio, ele não é um choro explícito, ele não é uma reclamação verbalizada de reclamação, mas ele é um mal-estar constante por uma situação que está aqui, mas essa pessoa está numa zona intermediária entre estou me sentindo péssimo, mas não tenho energia para me sentir melhor. Mas não faço nada para mudar isso. Quando você começa a ficar nesse lugar, está num comportamento de vítima, não posso fazer nada. Que saco, hoje está chovendo, hoje está frio, hoje está quente, hoje está seco, hoje está molhado. E o que está por trás disso? Que insatisfação, ela não é externa. E você pode observar isso quando você vê pessoas assim. É do mundo interno, é do seu sistema de pensamento, é do seu modelo mental, e aí que nós precisamos observar, que nós precisamos olhar para isso e falar assim, peraí, eu estou ficando muito entediado. O que está alimentando o meu pensamento? E faça honestamente essa pergunta. Se eu estou muito entediado, o que eu gosto? Onde que era o lugar que eu gostaria de estar? Que lugar é esse que eu gostaria de estar? Eu gostaria de estar nesse outro lugar. Fazendo o quê? O que está me impedindo daqui para lá? Quais são as minhas crenças? Não é o externo. Quais são as minhas crenças que estão me impedindo de fazer movimento nessa direção?
fazer um movimento nessa direção. Então, assim, eu detesto o meu trabalho. Vamos imaginar uma situação real. Pode acontecer isso com pessoas. Eu não quero estar nisso. Isso está me causando um tédio. Então, eu quero estar no outro lugar. Aí que entra a nossa sabedoria. Aí que entra uma prática xamânica do caminhar em beleza. Então, o que me impede de ir para lá? Eu não tenho condições, eu não estou procurando emprego, não consigo, eu estou fazendo isso, não sei o quê. Então, dentro da visão do xamanismo, esta sensação que você passa não resolve o problema aqui e não te dá energia suficiente para sair. Então, eu preciso. É como se fosse um poço fundo. Vamos imaginar aqui, olha, eu estou nesse poço aqui, tá vendo? E eu quero estar aqui nesse morrinho aqui. Mas eu estou afundado aqui. E aí eu quero achar uma forma de sair e ir para lá. Não consigo. Então, você está afundado. Então, o que eu preciso fazer? Elevar a minha energia para estar num nível que eu consiga atrair situações para cá. Então, como que eu posso fazer aqui, nesse lugar que eu me sinto péssimo, que não me corresponde, não é o meu lugar, não é o relacionamento afetivo que eu queria, não é o casamento que eu queria, não é o emprego que eu queria, não é o lugar onde eu quero morar, e aí vai por aí. Então, nós precisamos lidar com isto de uma maneira tal que a nossa energia eleve. Então, o que nós vamos fazer? Precisamos transmutar como nos sentimos nesse lugar e dar o melhor de si neste lugar. Quando você dá o melhor de si, você transmuta a energia e naturalmente aquilo que não te corresponde sai da sua vida de uma maneira muito mais, porque nós somos seres vibracionais. Então, quando nós estamos numa situação aparentemente sem solução, nós precisamos estar naquilo com uma aceitação, não uma acomodação, mas com uma aceitação da experiência e mudando o nosso padrão de pensamento para que aquilo transmute. Cada um de nós tem um desafio em cada experiência. O Mahalila nos ensina isso, que uma vez que você está no jogo, você só sai pela consciência, porque você não tem como pular para fora. Então, cada experiência que a vida te coloca, você só sai dela pela consciência. Senão você repete ou se agarra nela, aprisiona nela. Em outras palavras, se você está nessa casa, aqui uma metáfora, e esta casa tem uma relação com você, a melhor forma de sair dessa casa é abençoando esta casa que eu estou, mudando o que eu posso mudar, curando essa relação, e aí essa relação ela some. Enquanto uma relação não se cura, ela não desprega. Então, enquanto vocês dois, ou três, ou quem for, uma família que for, não houver uma cura de relação, aquilo não solta e não muda para um outro patamar. Então, o tédio, ele vem daí. Ele vem desta situação externa, mas não é exatamente externa, porque vocês vão observar que muitas pessoas aparentemente não estão com problemas nenhum, estão vivendo numa situação de absoluto desconforto consigo mesmo. Então, é aquela mau humor, aquela coisa que não tem nada a ver com o externo. Não tem nada a ver se teve pandemia ou não teve pandemia, se teve problema ou não teve problema, se está com dinheiro ou não está com dinheiro. E essa pessoa pode estar super bem, pode estar bem empregada, mas é azeda. É azeda. Ele passa aquele azedume para as outras pessoas, passa um mau humor, passa o tempo inteiro com aquela coisa, nada satisfaz. É muito difícil conviver com gente assim, com gente que tem esse mau humor constante, nessa distimia, e precisa, agora, quando isso é muito sério, chega num nível físico, né? Precisa tratar de distimia. Distimia é um problema que precisa tratar, e às vezes a pessoa se vê nisso e não toma providência para tomar, ir no médico, ir no psicólogo, ver o que está acontecendo, inclusive. Mas nós todos precisamos ter este olhar e sair desse perceber que o que está, essa é a pergunta, por trás dessa minha sensação de tédio, o que tem de pensamento, o que tem de padrão de pensamento viciado que você está com você mesmo, o que você não está se permitindo,
quase sempre é você que não está se permitindo, não é o fora, é você que não está se permitindo fazer aquilo que te dá brilho e te dá alegria e que te realmente corresponde a você.